Hipótese de Oparin-Haldane, por vezes também referida por teoria de Oparin, é uma hipótese explicativa da origem da vida, desenvolvida na década de 1920 pelos biólogos Alexander Oparin e John B.S. Haldane, que afirmam que a origem da vida dos organismos vivos encontra-se no comportamento físico-químico da matéria inanimada. Oparin propôs a teoria de 1924, mas seu trabalho não chegou ao Ocidente até os anos 1930. J.P.S. Haldane, um bioquímico, propôs de forma independente uma teoria semelhante em 1929. Sua teoria tem um forte embasamento dinâmico através do condicionamento do meio. Determinadas formas de organização molecular tornam-se dominantes e desenvolveram-se gradualmente até as formas estruturais básicas, que caracterizaram as moléculas vivas de hoje. Segundo ele, em nível primordial, não existe diferença fundamental entre os organismos vivos e matéria sem vida. Em princípio, havia soluções simples de substâncias orgânicas cujo comportamento era governado pelas propriedades de seus átomos e pelo arranjo destes átomos em uma estrutura molecular. Gradualmente, entretanto, como resultado do aumento de complexidade, novas propriedades surgiram em consequência do arranjo espacial e relacionamento mútuo das moléculas. Com o aumento da complexidade, a complexa combinação de propriedades que caracteriza a vida teve início e pode desenvolver-se. Levando em conta a então recente descoberta de metano na atmosfera de Júpiter e outros planetas gigantes, Oparin postulou que a Terra primitiva também possuía uma atmosfera fortemente redutora, contendo metano, amonia, hidrogênio e água. Em sua opinião, esses foram os elementos essenciais para a evolução na vida. Na época que as estruturas probióticas se desenvolveram, a Terra estava passando por um processo de esfriamento, que permitiu o acúmulo de água nas depressões da sua crosta, formando os mares primitivos. As tempestades com raios eram frequentes e ainda não havia atmosfera, o escudo de ozônio contra as radiações. As descargas elétricas das radiações que atingiam nosso planeta teriam fornecido energia para que algumas moléculas presentes na atmosfera se unissem, dando origem às moléculas maiores e mais complexas, as primeiras moléculas orgânicas. Estas eram arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos mares primitivos, que eram quentes e rasos. O processo, repetindo-se ao longo de vários anos, teria transformado os mares primitivos em sopas primitivas, ricas em matéria orgânica, coacervados. Certas moléculas orgânicas, especialmente as proteínas, podem espontaneamente formar agregados e camadas quando estão na água. Oparin sugeriu que diferentes tipos de coacervados podem ter se formado nas sopas primitivas dos oceanos. Esses coacervados não eram seres vivos, mas sim uma primitiva organização das substâncias orgânicas, principalmente proteínas, em um sistema isolado. Apesar de isolados, os coacervados podiam trocar substâncias com o meio externo, sendo que em seu interior houve possibilidade de ocorrer inúmeras reações químicas. Subsequentemente, sujeitos ao processo de condicionamento do meio, esses coacervados cresceram em complexidade, adquirindo por fim características de organismos vivos, definidos entre outras características pela capacidade de evolução. A teoria de Oparin não teve inicialmente boa repercussão no Ocidente, devido ao fato que não socorreu os geneticistas quando Lysenko os denunciou a Stalin para que fossem coagidos. Atualmente, um dos proponentes dessa teoria é Doron Lancet, um químico do Weizmann Institute de Israel. A hipótese de Oparin-Haldane encontra-se hoje bem aceita pela comunidade científica. A hipótese tem por evidências corroborativas, entre outros experimentos de Stanley Miller e Harold Clayton Urey, que demonstra a real formação de estruturas orgânicas básicas necessárias à hipótese a partir dos elementos de substâncias primordiais. Além de observações tais como o comportamento de determinadas substâncias, há o exemplo o comportamento de fosfolipídios, que em meio aquoso espontaneamente se organizam e formam membranas fechadas, algo parecido com a formação de bolhas de sabão. Dando sequência ao experimento de Urey e Miller, a formação de coacervados encontra-se explanada, entre outros, nos trabalhos de H. G. Bloomberg de Jong. A hipótese converge do lado esquerdo à formação do primeiro coacervado protobiótico a partir de substâncias elementares, e ganha grande apoio do lado direito na teoria da evolução biológica, muito bem estabelecida entre a comunidade científica atual. A árvore da vida regride, pelo lado direito, ao que se encontra como resultado da hipótese de Oparin-Haldane, do lado esquerdo.
Relevante ao contexto, cita-se que a hipótese de panspermia não altera em muito o cenário proposto por Oparin, entre aspas, apenas transferindo-o de local para outra parte do universo. A panspermia não encontra grande apoio entre a comunidade científica, dado o fato que, efetivamente, sabe-se que a vida desenvolveu com sucesso aqui na Terra. Sendo a Terra, via evidências, o local conhecido mais solícito à sua formação.